Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando aqui a lição número 7 e vamos tratar sobre um tema que é um tema de extrema importância para a Igreja do Senhor, que trata sobre a chamada murmuração. Esse tema, ele tem por texto áureo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, cujo texto assim versa: "E não murmureis, como também alguns deles murmuram e pereceram pelo destruidor." A verdade prática diz que a prática da murmuração, ela enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja e nos impede de desfrutarmos das promessas de Deus. O interessante, do tema murmuração, e o que é importante lembrar, é que esse tema ele é muito bem fundamentado nas Escrituras. Logo, quando estamos tratando da chamada murmuração, é necessário primeiro que a gente lembre o que é a murmuração. E a lição é assim dividida. Primeiro ele vai tratar do conceito de murmuração e depois vai dar alguns exemplos de murmuração. Em seguida, ele vai tratar também das consequências da murmuração. E é interessante que nós sempre, quando formos fazer o estudo bíblico sobre um tema específico, é interessante que a gente sempre trace também essa linha. Primeiro ver qual é o tema, o que significa aquela palavra, depois tentar encontrar esse contexto em outros textos, e em seguida ver quais são as consequências. Nesse primeiro ponto, você vai perceber que nós temos exemplos de murmuração tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, E é importante lembrar que a murmuração apenas não é um tema tratado no Antigo Testamento. É interessante que a verdade prática, o texto áureo, da lição, ela traz um texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, onde diz que não murmureis, como também alguns deles murmuraram. E depois diz a consequência: e pereceram pelo destruidor. Paulo falou isso em 1 Coríntios, mas também falou isso em Filipenses, quando diz: fazer todas as coisas sem qualquer murmuração. Entenda que o tema murmuração, ele é tratado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não é à toa que a lição trouxe para a gente aqui, textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então vamos começar a ler primeiro Êxodo, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 7, e depois vamos tratar de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. Êxodo 16, versículo 1. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto para matar de fome toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover de pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Por quem somos nós, para que murmureis contra nós? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Irmãos, é interessante que tanto o contexto de Êxodo, quanto também o contexto de 1 Coríntios,
ela traz, né, ao povo de Deus uma situação de provação, uma situação de dificuldade. Entenda primeiro que o povo, lá em Êxodo, ele foi tirado do Egito, da escravidão, e foi conduzido à terra prometida por meio de Moisés, escolhido por Deus. Durante o caminho, o povo começou a murmurar, sentindo saudade da escravidão. Aqui a gente já começa a perceber um pouco, que o ser humano ele tem uma memória um pouco curta, com relação à ideia de sofrimento. Estavam sofrendo no Egito, foram retirados de lá e bastou uma pequena provação no deserto para que o povo sentisse falta da escravidão. Não é à toa que em vários momentos da Bíblia, inclusive lá em Isaías e também em Jeremias, quando Jeremias fala que é preciso lembrar daquilo que nos traz esperança. E a murmuração, ao contrário de tudo isso, ela não faz lembrar daquilo que nos traz esperança. A murmuração é um pensamento extremamente pessimista sobre a soberania e os desígnios de Deus. O murmurador, ele ao passar por uma tribulação, ao invés de enxergar a soberania de Deus naquela tribulação, ele começa a murmurar, ou seja, ele começa a se manchar, macular espiritualmente e duvidar, questionar da soberania de Deus. Tanto é que em Tiago, ele deixa claro que é preciso ter muito cuidado em períodos de provação, porque são nos períodos de provação que os homens ficam mais sujeitos a tentações. E é bem importante lembrar que as provações, muitas vezes Deus coloca as provações para nos amadurecer espiritualmente. Mas são nesses momentos de provação que nós, homens, somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Não que Deus tenta ninguém. Tiago deixa muito claro que Deus não tenta ninguém. Mas ele deixa muito claro que nesses momentos nós podemos passar por inúmeras tentações. É natural lembrarmos que a murmuração, existem vários tipos de pecado. Nós temos 3 inimigos, muito claros. Nossos inimigos são o mundo, a carne e Satanás. Existem, claro, pecados que são influenciados pelo mundo, que são influenciados por Satanás, mas a murmuração é um problema influenciado pela nossa própria carne. Nós, influenciados pela queda, nos tornamos rebeliosos a Deus. Não reconhecemos a sua soberania, não o reconhecemos como Deus, e é muito comum que você encontre um que não é cristão murmurar. Porque não é um comportamento do cristão estar murmurando. Então, aqui, em Êxodo e também em 1 Coríntios, os autores bíblicos deixam claro que a murmuração deve ser extirpada do meio do Senhor. Porque murmurar significa reclamar, aquela reclamação reiterada, onde não se está satisfeito com absolutamente nada, porque tudo que Deus coloca é considerado pouco, é considerado ínfimo. Então eu costumo dizer o seguinte, gente, um dos grandes remédios para a murmuração, para combater a murmuração, é você ter um conhecimento sobre graça. A graça é um favor imerecido. É a lembrança do homem de que tudo que nós temos é um favor imerecido. Nós não teríamos direitos, mas Deus tão graciosamente nos dá aquilo que temos. E nós precisamos estar gratos a Deus, porque nem aquilo que temos nós merecíamos. E a partir do momento em que eu entendo que aquilo que tenho, e ao seu ver, muitas vezes, murmurador pode parecer pouco, mas aquilo já é a providência de Deus na tua vida. Então a gente tem que lembrar que a murmuração é o esquecimento que o homem tem da providência de Deus. Isso é um pecado gigante. Então, o quanto você reclama é o quanto que você não está reconhecendo a providência de Deus na tua vida. Então, é um exercício diário do homem que passa literalmente por provações diárias. É entender que a murmuração, ela ou denota, uma espécie de sinal sobre a fraqueza da nossa fé. Então, geralmente, quando você é pego reclamando de tudo,
pare para refletir e lembre de onde o Senhor te tirou, aonde Ele te colocou e para onde Ele pretende te levar. E para onde Ele vai te levar. Então, a partir daí, você começa a entender que não há nada que aconteça nesse mundo que não esteja rigorosamente no controle de Deus. A murmuração é justamente o homem reclamar como, primeiro, não reconhecendo a soberania, coloca Deus como um servo do homem, porque quando aquilo não está bom, o homem quer que Deus faça e murmura e reclama, achando que a reclamação vai fazer com que, né, a bênção venha. E a gente sabe que é uma das consequências da murmuração que o pessoal de Êxodo, né, teve, foi não entrar na terra prometida. Nós temos também uma terra prometida que é a Canaã espiritual. Então a murmuração, ela denota que nós não somos nascidos de novo. Tá? E aqui nós temos, gente, no ponto 1 da lição, a gente vai tratar, primeiro ponto, que a murmuração, eu costumo colocar que a murmuração, ela é a ponta do iceberg. Porque a murmuração, a incredulidade, ela antecede a murmuração. Então, quando o homem está murmurando, a sua fé já está há muito tempo abalada. A murmuração é apenas um reflexo daquilo que já está instalado no coração do homem, que é a sua incredulidade. Então, a murmuração é a exteriorização, é a materialização da minha incredulidade. Primeiro a incredulidade atinge o meu coração e em seguida a minha boca fala aquilo do que o meu coração está cheio, cheio de incredulidade. Coração cheio de incredulidade, boca cheia de murmuração. E no ponto 1 da lição, ele vai explicar aqui a murmuração na Bíblia. E aí o que seria a murmuração? Etimologicamente, né, o hebraico significa liim, que é resmungar, reclamar, murmurar. O murmurador, geralmente, ele tem um espírito de descontentamento, que é como eu comentei com vocês. Ele, geralmente, tem um espírito de contenda, é alguém queixoso, iracundo, é alguém que, muitas vezes, né, altamente desagradável no ambiente. Então, percebe que ninguém quer ficar muito tempo perto de um murmurador. Então, vamos dizer que você é pai, que está me assistindo, você é pai, você é mãe, e imagina aí o seu filho a todo momento reclamando daquilo que você faz. Imagina a todo momento você tendo alguém do seu lado no trabalho, a todo momento reclamando do que está fazendo. Então, quando você começa a perceber que a murmuração, antes dela vem a incredulidade, mas o murmurador, além de murmurar, ele se torna, né, uma pessoa cheia de ira, de descontentamento, alguém altamente opositor, alguém que está sempre disposto a estar brigando. E aí no ponto 2, ainda no item 1, ele diz o comportamento dos murmuradores. E aí é interessante que aqui ele vai falar em Êxodo, né, no capítulo 16, Êxodo, no capítulo 16, quiser abrir aí, irmãos, Êxodo, no capítulo 16, versículo 11, Êxodo 16, versículo 11, ele vai dizer assim: e o Senhor falou a Moisés dizendo, tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhe dizendo, entre as 2 da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que é interessante que Deus é rico em misericórdia, né? Muitas vezes nós murmuramos, e me incluo, né, porque sei que durante a nossa vida, né, nós já passamos por momentos assim, e Deus nesses momentos pode ser, e Ele é rico em misericórdia, porque veja como o comportamento é diferente, como o modo de Deus conduzir a vida, né, é diferente. Eu e você, diante de alguém murmurador, nós nos comportaríamos de modo não muito misericordioso, né? Geralmente alguém que é muito murmurador já começa a ser excluído do seu ambiente, dos ambientes sociais,
é alguém que já não tem tanta interação com os amigos do trabalho, porque as pessoas já não suportam tanta reclamação. E Deus, ao ouvir a murmuração do povo de Israel, tendo todo o poder que ele tem, primeiramente, ele não faz aquilo que nós imaginaríamos que ele faria. Ele derrama ainda mais graça sobre a vida do povo de Israel no deserto. Vocês querem carne? Eu vou dar carne a vocês. Mas percebe que lá na frente eles continuam, Deus retarda a sua ira. Mas nesse momento, a partir do momento em que o homem mesmo diante, porque aqui deixa-se claro no versículo 16, né? Eu vou mandar carne para vocês saberem que eu sou o Senhor, para vocês não terem dúvida que eu estou provendo na vida de vocês. E se mesmo assim vocês continuarem reclamando, aí as consequências obviamente virão e como vieram. Aqueles reclamões acabaram morrendo no deserto e não entraram na terra prometida. Tá? E aqui em Lucas, né, capítulo 15, versículo 2, vamos caminhando comigo? Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 2. Vai tratar aqui sobre os fariseus. Lucas, capítulo 15, versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja que os fariseus reclamavam, não só os fariseus, mas os escribas também, murmuravam. E murmuravam, reclamavam. Veja a incredulidade, eles já não acreditavam em Jesus como Messias. E murmuravam sobre tudo que Jesus fazia. Percebe que a incredulidade está no início, está na raiz da murmuração? Aqueles não criam em Jesus e murmuravam sobre tudo que Jesus fazia. Já em Atos também, né, no capítulo 6, versículo 1. Atos, capítulo 6, versículo 1. Ora, naquele dia, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Você percebe aqui que também já começava a surgir, né, no meio do povo de Deus, uma contenda, né, com relação ao tema sobre as viúvas. Diziam, é o reclamão, dizendo que as viúvas dos gregos não estavam sendo desprezadas, no ministério cotidiano. E você começa a perceber, literalmente, que a murmuração ela começa a enfraquecer a nossa vida espiritual, alterando a nossa saúde física e emocional. Então, gente, é impressionante, quando você começa a reclamar das coisas, o quanto a sua vida espiritual ela é afetada, mas não somente a sua vida espiritual, mas a sua saúde física e emocional. Não é à toa, gente, que as pessoas que começam a reclamar do trabalho, reclamam, e esquecem de lembrar que o trabalho dado é uma bênção de Deus, e continuam reclamando, primeiro elas não estão mais enxergando. Muitas vezes você pode lembrar, o seu trabalho foi fruto de uma oração anterior. E quando Deus abriu essa porta do trabalho, você estava agradecendo a Ele. Bastou que durante um pouco de desenvolver do trabalho algumas coisas fossem acontecendo, para que você, assim como os judeus no deserto, começassem a esquecer das bênçãos de Deus. E aí nós começamos a entrar numa espiral de reclamação. A nossa vida espiritual vai sendo manchada, depois a nossa saúde física e mental vai sendo abalada. Muitas pessoas desenvolvem depressão, muitas pessoas desenvolvem ansiedade, porque o murmurador, de tanto reclamar, torna-se alguém insatisfeito ou completamente insatisfeito, tá, com tudo que Deus põe em sua vida. E a insatisfação gera depressão, gera ansiedade, corrompendo, a nossa vida, tanto espiritual quanto física e mental. No ponto 2 da lição, tá, ele vai dizer o seguinte: murmuração.
impedimento da primeira geração à terra prometida. Então, o primeiro ponto, gente, é lembrarmos que a murmuração contra os líderes escolhidos de Deus é também murmurar contra Deus. Aqui ele dá o exemplo clássico na lição de Moisés, e ele deixa claro aqui que quando se reclama de Moisés, está se reclamando de Deus. Está se reclamando literalmente de Deus. Porque Deus levantou Moisés. E o povo, quando ia para cima de Moisés, reclamava com Moisés. Moisés comeu um dobrado, né, como a gente chama, com o povo de Deus no deserto. O povo foi idólatra, né? O povo reclamava do que comia, reclamava do que bebia, reclamava de todas as coisas, mesmo vendo as bênçãos de Deus. E aí, no ponto 2 do item 2, ele fala a murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Era aquilo que eu tinha comentado com vocês. Às vezes o Senhor age de uma maneira em que nós ficamos surpresos, dada a sua imensa misericórdia. Mas, em seguida, a gente tem na lição um outro ponto dizendo o seguinte: por que é perigoso murmurar? Gente, o perigo da murmuração, ele literalmente vai acontecer a partir do momento em que nós pensamos e deixamos claro de que a palavra de Deus diz que quem se endurece contra ele, Deus, e teve paz. A murmuração é se endurecer contra Deus. E quem aqui tem paz quando alguém se endurece contra Deus? Porque quando você murmura, você se opõe a Deus. E tem um ditado, né? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Mas se você foi contra Deus, quem é que vai ser por você? A murmuração é opor-se a Deus, é oposição a Ele. É literalmente confrontar os seus desígnios, a sua providência. E aqui ele diz que a aprovação se torna perigosa porque revela uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações, bem como também de ver o contexto que estamos. É aquilo que eu disse sempre, gente. O que você está vivendo hoje, em qualquer lugar, no trabalho, na faculdade, na escola, lembre que o fato de você estar aí já é uma providência de Deus. O excesso de reclamação, de insatisfação, impede você de ver as bênçãos de Deus. O murmurador, ele não vê um palmo além dos seus olhos. Costumo pensar o seguinte: o murmurador é alguém andando de carro numa neblina forte. Ele não consegue enxergar o que tem ao seu redor. Por isso ele reclama. Ele não consegue enxergar. Às vezes ele não consegue perceber as bênçãos de Deus. No item 3, ele fala sobre a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Professor, como assim, né? Nos impede de entrar na Canaã celestial? Aqui a lição, gente, faz uma comparação com as consequências da murmuração lá em Êxodo. Tá? A consequência da murmuração lá em Êxodo foi fazer com que o povo não entrasse, os murmuradores não entrassem na terra proibida, ou na terra prometida. Eles não entraram. E lembre que nos é prometido como povo de Deus a nossa Canaã celestial. A nossa carreira, ela se encerrará lá no céu, quando formos recebidos por Cristo. E o murmurador, ele pode e comumente ficará excluído desse momento. Porque lembre, o murmurador, aquele que essencialmente é um murmurador, ele não é alguém salvo. Porque alguém que é salvo pode, em alguns momentos da vida, passar por momentos de tribulação. Mas Deus mostrará a ele
em algum momento da vida, que aquele pecado pode o impedir de entrar na Canaã celestial. Mas aquele que vive murmurando, que não se cansa de murmurar, ele já denota que é alguém que não é salvo em Cristo Jesus. É alguém que não consegue enxergar a providência de Deus e, naturalmente, é alguém que ficará de fora da Canaã celestial. No ponto 2 do item 3, ele diz assim: o destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ou seja, isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, aquilo que eu comentei. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais. Então percebe, gente, que aquele, né, que reclama excessivamente é alguém que já denota em si uma completa e total ausência de vida espiritual com Deus. E no item 3, no ponto 3, os males da murmuração. Então, gente, eu nunca vi alguém murmurador ser alguém feliz. Murmurador sempre é alguém muito triste. Reclamão, resmungão, cheio de queixas, cheio de ira. Diferente daquele, né, que conhece a Cristo e sabe de tudo que passa na vida é providência de Deus, é alguém feliz mesmo em meio às provações. Você consegue ver a diferença. Né? Tem pessoas muitas vezes que não têm financeiramente nada. Financeiramente. Mas tem a Cristo e tem tudo. E aí às vezes você percebe que tem alguém que tem dinheiro e alguém sempre sisudo, reclamão. E aí você sabe que o segredo da felicidade não é ter coisas, é crer em uma pessoa, que é Cristo Jesus. E quando você conhece a Cristo Jesus, é impossível se manter murmurador. Então a lição de hoje, ela nos traz, né, um pensamento importante, irmãos, de que a partir dessa lição, se você está em casa, estava passando por esse período de murmuração, de reclamação, Deus te fez assistir, né, essa aula de hoje para dizer que ainda provê na tua vida. E sempre proveu. Deus pede a todo murmurador que olhe para trás e veja de onde Ele te tirou. Seja grato pela água que você bebe, pela comida que você se alimenta, pela roupa que você veste. Lembra que o apóstolo Paulo, ele diz que Deus supra em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Depois ele fala, já tens o que comer, já tens o que beber, então se deem por satisfeitos. O murmurador, ele perde a essência da necessidade da vida, das coisas essenciais da vida. Você pode perceber que muitas vezes nós nos tornamos murmuradores não pelo necessário, mas pelo supérfluo. Às vezes a gente vê, principalmente com a mídia social, porque fulaninho consegue viajar, eu não consigo. Porque fulaninho consegue comprar um carro e eu não compro. E às vezes ganho mais do que ele e não consigo. Percebe, gente, que o murmurador, qual é o defeito principal do murmurador? É interessante que a gente lembre sempre disso, porque o murmurador, geralmente ele não reclama das necessidades que Deus supre. Ele reclama do supérfluo. E vai totalmente em conta a palavra de Deus com o que Paulo falou. Se já tens o que comer, o que beber, se já tens o necessário, reconheça que Deus já é provedor na tua vida. E aí a gente quer sempre o mais, quer sempre o supérfluo. E o murmurador murmura porque sempre quer mais. Quer sempre estar, ou quer que Deus esteja literalmente a seu serviço,
fazendo todas as suas vontades. Ora, eu sou pai, quem está assistindo e for pai, sabe que existem momentos que os nossos filhos pedem algo e que a gente sabe que aquilo fará mal a eles e a gente não vai dar. Às vezes o excesso de tela, né? Os nossos filhos querem celular, a gente dá o celular para o nosso filho, mas aí depois do momento a gente tira, nosso filho reclama, esperneia, começa a dizer que não gosta de você, papai, você tirou isso de mim. É o mesmo comportamento que nós fazemos com Deus. Às vezes Deus tira algo ou não nos dá algo, porque sabe que muitas vezes aquilo vai nos prejudicar. E nós murmurando, e nós estamos aqui murmurando, reclamando e esquecendo que Ele provê em nossa vida, que Ele já está no amanhã, que Ele sabe o que é bom. Então, irmãos, não murmureis, reconheça em sua vida a graça de Deus. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.